Por trás da fachada reluzente da Era de Ouro de Hollywood, havia uma verdade escandalosa que os estúdios tentavam desesperadamente esconder. Enquanto a América acreditava em romances de conto de fadas, muitas de suas maiores estrelas viviam vidas duplas chocantes, com arranjos que fariam as celebridades modernas corar. E se os casais mais devotados da história do cinema fossem, na verdade, pioneiros da liberdade nos relacionamentos que Hollywood encobriu por décadas? Clark Gable e Carole Lombard. Clark Gable e Carole Lombard pareciam ser o casal mais apaixonado de Hollywood, mas o contrato de casamento deles continha cláusulas que chocariam o público dos anos 1930. O rei de Hollywood e sua rainha loira platinada tinham o que os insiders chamavam de o entendimento, onde ambos podiam buscar interesses românticos durante longas filmagens. Lombard, conhecida por sua sagacidade rápida e espírito rebelde, supostamente disse a amigos que não iria se prender ao horário de um homem quando metade de Hollywood queria um pedaço dele. O casal mantinha residências separadas além da casa compartilhada, cada uma decorada para acomodar convidados durante a noite quando o outro estava viajando. O arranjo deles funcionou tão bem que, quando Lombard tragicamente morreu em um acidente de avião, em 1942, Gable estava supostamente com outra mulher na época. Os solucionadores do estúdio trabalharam horas extras para criar a narrativa do viúvo enlutado, mas amigos próximos sabiam a verdade. O diretor Frank Capra revelou mais tarde em suas memórias que ambas as estrelas discutiram seu casamento moderno com ele, chamando-o de a única maneira de duas carreiras como as dele sobreviverem. A liberdade romântica do casal se estendia a eventos públicos onde abertamente flertavam com outros participantes. A colunista de fofocas Hedda Hopper notou o hábito peculiar deles de chegar separadamente às estreias e sair com companheiros diferentes, embora nunca tenha ousado publicar a história completa. O contrato deles até especificava arranjos financeiros para seus relacionamentos extraconjugais, tornando-os pioneiros da transparência nos relacionamentos décadas antes de isso se tornar socialmente aceitável. Spencer Tracy e Katharine Hepburn. O lendário romance de 26 anos entre Spencer Tracy e Katharine Hepburn foi o caso de amor mais celebrado de Hollywood, mas foi construído sobre uma base que nenhuma das estrelas jamais reconheceu publicamente. Tracy permaneceu casado com sua esposa, Louise, durante todo o seu relacionamento com Hepburn, criando um arranjo único a três que desafiava a moralidade convencional. Hepburn, ferozmente independente e à frente de seu tempo, teria dito ao diretor George Cukor que não estava interessada em destruir uma família, mas também não estava interessada em viver como uma freira. A solução foi um arranjo onde Tracy passava os dias de semana com Hepburn e os fins de semana com sua esposa, com pleno conhecimento e consentimento de ambas as mulheres. Louise Tracy, longe de ser a esposa injustiçada da lenda de Hollywood, estava supostamente aliviada por ter alguém para lidar com a personalidade exigente e os problemas de bebida de seu marido. Amigos a descreveram como grata a Kate por assumir o fardo e notaram que as duas mulheres ocasionalmente se encontravam para almoçar e discutir os cuidados de Tracy. O arranjo permitiu que Tracy mantivesse sua culpa católica enquanto seguia sua paixão, Hepburn tivesse companhia sem restrições tradicionais, e Louise mantivesse sua família intacta. O diretor William Wyler observou que os três pareciam mais felizes com o arranjo do que a maioria dos casais casados que ele conhecia. Seu triângulo em comum durou até a morte de Tracy em 1967, com Hepburn cuidando dele durante sua doença final, enquanto Louise cuidava dos arranjos do funeral. Os estúdios promoveram o relacionamento deles como um caso tórrido, mas amigos próximos sabiam que era realmente um experimento precoce em não monogamia consensual que funcionou para todas as partes envolvidas. Errol Flynn e Lily Damita. O casamento de Errol Flynn com a atriz francesa Lily Damita era lendário por suas brigas explosivas e reconciliações apaixonadas. Mas o que Hollywood não revelou foi o acordo mútuo deles para buscar outros amantes. Flynn, notório por seu apetite por aventura em todos os aspectos da vida, encontrou uma esposa que combinava com sua abordagem não convencional ao casamento. Damita, sofisticada e europeia em suas atitudes, teria dito a Flynn, durante a lua de mel, que não esperava a fidelidade de um homem que pula de navios por diversão. O contrato de casamento deles, elaborado por advogados do estúdio, incluía cláusulas sem precedentes sobre liberdade pessoal e buscas individuais que eram um código para casos sancionados. As festas do casal em Beverly Hills tornaram-se lendárias por sua atmosfera de vale-tudo, onde os convidados entendiam que os casamentos eram deixados na porta. O diretor Michael Curtiz descreveu ter participado de uma reunião onde esposas e maridos pareciam estar emparelhados com todos, exceto com seus cônjuges reais, e ninguém achava isso em comum. O arranjo deles se tornou tão conhecido nos círculos de Hollywood que outros casais começaram a consultá-los para conselhos sobre relacionamento.
Flynn supostamente deu ao colega ator David Niven instruções detalhadas sobre como manter um casamento enquanto mantém sua liberdade. Conselho que Niven seguiu ao longo de seus próprios relacionamentos não convencionais. O casamento durou 4 anos, terminando não por infidelidade, mas por causa da imprudência financeira de Flynn. Mesmo o divórcio deles foi amigável, com Damita declarando nos documentos do tribunal que seus arranjos pessoais tinham sido mutuamente satisfatórios, mas que os hábitos de gasto dele eram incompatíveis com qualquer forma de parceria. O filho deles, Sean Flynn, revelou mais tarde que ambos os pais continuaram sua amizade e encontros românticos ocasionais muito depois do divórcio. William Powell e Carol Lombard. Antes de Lombard se casar com Gable, seu relacionamento com o sofisticado William Powell representou uma das abordagens mais maduras de Hollywood em relação ao amor e ao casamento. O casal, ambos espirituosos e mundanos, criou um arranjo que priorizava suas carreiras e crescimento pessoal sobre as expectativas tradicionais de devoção exclusiva. Powell, conhecido por sua persona sofisticada nas telas, trouxe a mesma abordagem racional para sua vida privada. Ele e Lombard discutiam abertamente sua atração mútua por outras pessoas e decidiram que a honestidade era preferível à decepção. A casa deles em Beverly Hills tinha suítes master separadas, cada uma com entradas privadas que permitiam entretenimento discreto. O arranjo foi tão bem sucedido que eles permaneceram amigos próximos e amantes ocasionais, mesmo após o divórcio em 1933. Os conhecedores de Hollywood notaram que eles continuaram a frequentar eventos sociais juntos e que Powell frequentemente acompanhava Lombard a estreias quando ela estava entre relacionamentos. O diretor Frank Capra observou que eles tratavam o casamento como uma parceria de negócios com benefícios românticos em vez de uma sentença de prisão. A abordagem deles influenciou outros casais de Hollywood, com várias estrelas supostamente buscando seu conselho sobre como manter relacionamentos enquanto gerenciam carreiras exigentes. Lombard mais tarde contou aos amigos que seu tempo com Powell a ensinou a amar alguém sem possuí-lo, uma filosofia que ela levou para seus relacionamentos subsequentes. Os jantares do casal tornaram-se famosos por suas conversas intelectuais e atmosfera social descontraída, onde os convidados se sentiam à vontade para discutir temas que seriam escandalosos em outros lugares. Mesmo figuras conservadoras, como Louis B. Mayer, supostamente apreciavam seus encontros, embora ele garantisse que nenhum detalhe chegasse à imprensa. Robert Taylor e Barbara Stanwyck. O casamento entre Robert Taylor e Barbara Stanwyck foi promovido pela MGM como o romance perfeito de Hollywood, mas por trás das câmeras foi um dos casamentos abertos mais bem-sucedidos da história do entretenimento. Ambas as estrelas eram práticas em relação às suas carreiras e realistas sobre os desafios de manter a fidelidade enquanto trabalhavam com as pessoas mais atraentes do mundo. Stanwyck, dura e com mentalidade empresarial, teria dito a Taylor durante o namoro que não estava interessada em fazer o papel de esposa ciumenta de um homem cujo trabalho era beijar outras mulheres por dinheiro. Taylor, ambicioso e focado em sua carreira, apreciava sua abordagem prática para o relacionamento deles. O rancho deles em Northridge tornou-se um refúgio para outros casais que buscavam escapar das restrições morais de Hollywood. O diretor King Vedder observou que a casa deles parecia um lugar onde as pessoas podiam ser honestas sobre seus relacionamentos sem julgamento, e muitas figuras da indústria buscavam seu conselho sobre como gerenciar carreiras duplas e vidas pessoais complexas. O casal manteve seu arranjo por mais de uma década, com ambos buscando relacionamentos que aprimoravam, em vez de ameaçar, seu casamento. Observadores da indústria notaram que eles pareciam mais afetuosos e solidários um com o outro do que muitos casais tradicionalmente monogâmicos, sugerindo que sua liberdade, na verdade, fortaleceu seu vínculo. O divórcio deles, em 1951, foi tão amigável como o casamento deles tinha sido não convencional. Ambos falaram positivamente sobre o tempo que passaram juntos, com Stanwyck afirmando que Taylor tinha sido o melhor marido que uma mulher trabalhadora poderia pedir, porque ele entendia que amor não significa posse. A abordagem deles influenciou uma geração de casais de Hollywood que, em particular, adotaram arranjos semelhantes enquanto mantinham fachadas públicas tradicionais. Gary Cooper e Veronica Balfe. O casamento de Gary Cooper com Veronica Balfe representou uma das tentativas mais bem-sucedidas de Hollywood de equilibrar os valores familiares tradicionais com as realidades da tentação do mundo do entretenimento. Cooper, apesar de sua imagem totalmente americana, tinha uma fraqueza bem conhecida por atrizes principais que ameaçava seu casamento, até que ele e Balfe chegaram a um entendimento em comum. Balfe, uma ex-socialite e atriz, era sofisticada o suficiente para entender que o apelo romântico de seu marido fazia parte de seu sucesso profissional. Em vez de lutar uma batalha perdida contra a tentação, ela negociou termos que protegiam a família enquanto reconheciam as limitações humanas de Cooper. O acordo deles incluía regras específicas sobre os relacionamentos de Cooper com colegas de elenco, incluindo exigências de discrição e limites de tempo.
Limites em qualquer envolvimento romântico. Amigos descreveram Balfe como gerenciando os assuntos de Gary como uma executiva de estúdio, garantindo que nada interferisse em sua carreira ou na vida familiar deles. O sistema funcionou tão bem que os casos de Cooper se tornaram menos frequentes e mais gerenciáveis. O diretor Sam Woods observou que Cooper parecia mais relaxado e focado no set após estabelecer seu arranjo matrimonial, sugerindo que a redução na culpa e no engano realmente melhorou seu desempenho. O casamento deles durou mais de 2 décadas, sobrevivendo aos relacionamentos bem divulgados de Cooper com estrelas como Patricia Neal e Grace Kelly. A maneira como Balfe lidou com essas situações com graça e inteligência lhe rendeu respeito em Hollywood, com muitas esposas buscando seu conselho sobre como lidar com desafios semelhantes. Tyrone Power e Annabella. O casamento de Tyrone Power com a atriz francesa Annabella trouxe sofisticação europeia à abordagem de Hollywood sobre casamento e relacionamentos. Annabella, já experiente com a atitude continental em relação ao casamento e romance, apresentou a Power conceitos que eram radicais para os padrões americanos, mas comuns nos círculos artísticos europeus. A casa deles em Beverly Hills tornou-se um salão onde artistas, escritores e cineastas internacionais se reuniam para discutir arte, política e relacionamentos com uma liberdade impossível na maioria dos ambientes de Hollywood. Os convidados notaram que as conversas sobre amor e casamento ocorriam sem o habitual pudor americano, criando uma atmosfera onde a honestidade sobre relacionamentos era incentivada. A influência de Annabella sobre Power se estendeu além de seu relacionamento pessoal para suas escolhas profissionais. Ela o incentivou a aceitar papéis mais desafiadores e a ver seu apelo romântico como uma ferramenta artística em vez de um fardo pessoal. Essa abordagem permitiu que ele buscasse relacionamentos com colegas de elenco sem a habitual culpa e engano. O acordo do casal incluía disposições para separações prolongadas durante as filmagens, com ambos entendendo que o isolamento e colegas de trabalho atraentes criavam oportunidades naturais para conexões românticas. Em vez de fingir que essas situações não surgiriam, eles desenvolveram diretrizes para gerenciá-las de forma responsável. O casamento deles durou 8 anos, terminando amigavelmente quando o desejo de Power por filhos entrou em conflito com o foco de Annabella em sua carreira. Mesmo o divórcio deles refletiu sua abordagem sofisticada aos relacionamentos, com ambos falando positivamente sobre o tempo juntos e mantendo uma amizade que durou até a morte de Power. William Holden e Ardis Ankerson. O casamento de William Holden com Ardis Ankerson representou uma das abordagens mais pragmáticas de Hollywood para equilibrar o sucesso na carreira com a estabilidade familiar. Ankerson, uma ex-atriz que entendia o negócio, negociou um arranjo matrimonial que priorizava o bem-estar dos filhos enquanto reconhecia as realidades da carreira de Holden. O acordo deles incluía protocolos específicos para os relacionamentos de Holden durante longas filmagens em locações, com Ankerson mantendo supervisão para garantir que nada ameaçasse a segurança ou a reputação da família. Amigos a descreviam como gerenciando a vida pessoal de Billie como uma executiva de estúdio, com horários e diretrizes que minimizavam interrupções. O sistema permitia que Holden prosseguisse com seus notórios relacionamentos com co-estrelas como Jennifer Jones e Stephanie Powers, enquanto mantinha o ambiente familiar estável que ele e Ankerson queriam para seus filhos. O diretor Billy Wilder observou que Holden parecia mais tranquilo e focado após estabelecer limites claros para sua vida pessoal. A abordagem de Ankerson lhe rendeu respeito em Hollywood, com outras esposas buscando seu conselho sobre como lidar com situações semelhantes. Ela teria aconselhado várias mulheres proeminentes sobre a diferença entre gerenciar um casamento e possuir um marido, filosofia que influenciou numerosos relacionamentos em Hollywood. O casamento deles sobreviveu por mais de 3 décadas, superando muitas uniões tradicionais que não conseguiram lidar com as pressões do sucesso no show business. A abordagem prática de Ankerson sobre amor e casamento provou que compreensão e flexibilidade poderiam criar laços mais fortes do que a moralidade convencional. Cary Grant e Virginia Cherrill. O breve casamento de Cary Grant com Virginia Cherrill representou uma das primeiras tentativas de Hollywood de negociar abertamente a liberdade conjugal, mas também demonstrou a importância de temperamentos compatíveis para que tais arranjos funcionem. Grant, sofisticado e experiente, encontrou seu par na natureza possessiva de Cherrill, apesar do acordo inicial de manterem independência. As discussões pré-nupciais do casal incluíram, segundo relatos, conversas detalhadas sobre manter vidas sociais separadas e seguir interesses individuais, incluindo os românticos. No entanto, o ciúme de Cherrill e o olhar errante de Grant mostraram-se incompatíveis com o acordo teórico dele sobre liberdade. O casamento durou apenas 10 meses, mas proporcionou lições valiosas para outros casais de Hollywood que tentavam arranjos semelhantes. O diretor George Cukor observou que o fracasso deles destacou a Jiff
diferença entre a aceitação intelectual da liberdade e a capacidade emocional de lidar com ela. A experiência influenciou os relacionamentos subsequentes de Grant, levando-o a buscar parceiros que estivessem genuinamente confortáveis com arranjos não convencionais, em vez daqueles que concordavam em teoria, mas não conseguiam lidar com a realidade. Seus relacionamentos bem-sucedidos posteriores demonstraram que ele havia aprendido com seus erros iniciais. Os procedimentos de divórcio incluíram depoimentos sobre o experimento de casamento moderno deles, fornecendo uma documentação legal rara das tentativas de Hollywood de formalizar relacionamentos abertos. O caso se tornou um alerta para outros casais que consideram arranjos semelhantes sem preparação emocional suficiente. David Niven e Primula Hollow. O casamento de David Niven com Primula Hollow trouxe sensibilidades britânicas sobre casamento e relacionamentos para Hollywood, criando um arranjo que equilibrava a aparência tradicional com flexibilidade prática. Niven, conhecido por seu humor e charme, encontrou em Hollow uma parceira que entendia que sua natureza social e exigências profissionais tornavam a fidelidade convencional impraticável. Seus círculos sociais em Londres e Hollywood incluíam numerosos casais que haviam negociado arranjos semelhantes, proporcionando-lhes modelos e apoio para sua abordagem não convencional. O fundo aristocrático de Rollo deu-lhe a confiança para lidar com as aventuras românticas de Niven com graça e humor, em vez de ciúmes e drama. Os jantares do casal tornaram-se lendários por suas listas de convidados sofisticadas e atmosfera descontraída, onde os relacionamentos eram discutidos com franqueza britânica, em vez de pudor americano. Os convidados notaram que o casamento parecia menos um fardo e mais uma escolha na casa dos Niven. O arranjo deles funcionou com sucesso por vários anos, permitindo que Niven mantivesse sua reputação de solteiro enquanto desfrutava da estabilidade do casamento. A morte trágica de Rollo, em 1946, encerrou o que os amigos descreveram como um dos casamentos modernos mais bem-sucedidos de Hollywood. Os relacionamentos subsequentes de Niven refletiram as lições aprendidas durante seu casamento com Rollo, enquanto ele continuava a buscar parceiras que pudessem equilibrar independência com compromisso. Suas memórias, embora discretas, insinuavam a abordagem sofisticada dos relacionamentos que ele e Rollo haviam pioneirado em Hollywood. Essas estrelas da Era de Ouro provaram que o amor nem sempre se encaixa em categorias definidas, mesmo em uma época em que os estúdios tentavam controlar todos os aspectos de suas vidas. Seus arranjos desafiavam a moralidade convencional, enquanto criavam relacionamentos duradouros que muitas vezes superavam os casamentos tradicionais. Qual é a sua opinião sobre essas histórias de amor não convencionais? Essas estrelas estavam à frente de seu tempo ou eram simplesmente honestas sobre a natureza humana? Deixe seus pensamentos abaixo e nos diga qual arranjo de casal mais te surpreende. Aqui está a verdadeira questão que vai gerar debate. Se esses arranjos funcionaram para alguns dos casais mais bem-sucedidos de Hollywood, por que a sociedade ainda insiste que o casamento tradicional é a única opção válida?